E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilson Júnior, tudo beleza? Olha, hoje eu trago, né, alguns comentários sobre um conteúdo, né, de química geral muito importante e de uma relevância, né, considerável por abordar, claro, né, a questão histórica da evolução dos modelos atômicos, ou seja, da teoria atômica, certo? Claro, né? Foi uma necessidade, né, dos químicos, físicos, dos cientistas, né, ao longo do período da evolução, em entender o comportamento da matéria, certo? Em termos de estrutura atômica, ok? Então, ó, a evolução dos modelos atômicos. Estamos aí, claro, né? Separei, né, os principais fatos, né, que contribuíram, né, tiveram uma contribuição mais relevante, né, em relação a esta evolução, ok? Então, o primeiro modelo atômico de destaque é o modelo atômico de Dalton. Entretanto, em um período anterior ao modelo atômico da teoria de Dalton, né, houveram algumas ideias, né, oriundas da Grécia antiga, né? Os filósofos gregos, Leucipo, Demócrito, os os principais, na realidade, que contribuíram, né, com suas ideias muito mais filosóficas. No período de Dalton, por volta de 1807, ok? Dalton, um químico inglês, né, fez a proposição de seu modelo, levando-se em consideração que já se conhecia, né, a lei da conservação da matéria, né, proposta por Lavoisier, também a lei das proporções múltiplas proposta por Proust, ok? Então Dalton ele afirmou que os átomos eram esferas pequenas, maciças e indivisíveis. Então Dalton, a partir de seus postulados, né, dessas leis da conservação da matéria, lei da proporção múltipla, enfim, ele chegou à conclusão de que a matéria era composta por átomos que tinham essa característica, certo? Entretanto, Dalton não cogitou a existência da natureza elétrica da matéria, coisa que só foi citada posteriormente na teoria atômica de Thomson. Thomson, né, utilizando de um experimento e o conhecimento na área da eletricidade, certo? Ele propôs um novo modelo que admitia a existência, certo, de uma grande região positiva, né, associada lá com partículas de natureza negativa ao redor lá da área positiva do átomo. Né? A área maciça seria uma grande região positiva e os elétrons, hoje conhecidos como elétrons, são as partículas negativas associadas aí. O modelo de Thomson foi associado a um pudim de passas, ficou conhecido como modelo do pudim de passas, claro, guardadas as devidas proporções. Thomson ele se chegou nessa conclusão do modelo atômico, da estrutura atômica, levando em consideração um experimento utilizando a eletricidade, né, aplicando uma voltagem, uma alta voltagem, em um tubo de vidro, né, e verificava o que acontecia com esse gás. Percebeu a existência de raios luminosos provenientes do polo positivo, cujo nome do polo positivo, né, é o cátodo, onde os raios foram nomeados de raios catódicos, pelo fato de ter origem no cátodo, no polo positivo. Ok? Então, Thomson foi o primeiro, digamos assim, a introduzir a questão da natureza elétrica da matéria
lançando mão de seu modelo atômico. Entretanto, o modelo de Thomson tinha uma falha, que foi provada por Rutherford em um experimento realizado com um elemento radioativo. Então, nesse período já se conhecia, né, a radioatividade, já existia a contribuição dos fenômenos radioativos, onde direcionaram um feixe de partículas alfas em uma lâmina de ouro, tá certo? E verificaram que parte das partículas alfa, né, uma porção pequena, se refletia completamente e outra parte sofria um desvio em sua trajetória. A grande maioria passava tranquilamente sem sofrer nenhuma interferência. As partículas alfa são partículas, né, positivas, tá certo? Com muita energia. Então, a grande maioria, né, passou pela lâmina tranquilamente. Poucos raios foram refletidos e alguns poucos também sofreram desvio quando em contato com a lâmina de ouro. Então aí, ó, uma simulaçãozinha, né, do que aconteceu lá no experimento de Rutherford, onde algumas partículas alfas voltaram, outras desviaram, outras passaram tranquilamente. De outra maneira e outra representação, tá certo? Para a gente visualizar o que microscopicamente, né, acontecia quando o feixe de partículas alfa incidia na lâmina de ouro. Se o átomo fosse da maneira como Thomson propôs, na verdade o fenômeno deveria ter um resultado diferente. Então, ó, finalmente, né, a maior parte do átomo, né, é de espaço vazio, havendo apenas uma pequena região centralizada e positiva, que foi denominada de núcleo. Então, nesse núcleo, né, está concentrada a maior parte da massa do átomo, e as partículas negativas estão ao redor em movimento circular, estão girando em órbitas circulares ao redor deste núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Uma analogia, assim como o de Thomson, analogia com o pudim de passas. Ok? Então, concluindo, o átomo não é maciço, né, apresentando espaços vazios, né? Também tem a presença de um núcleo, né, de carga positiva, que hoje conhecemos como os prótons, e as partículas negativas, né, girando ao redor, que numa região denominada eletrosfera. São os elétrons. Então aqui, ó, esse esquemazinho aqui, né, ele dá uma ideia de mais ou menos do que aconteceu com as partículas alfas. Então, aquela partícula alfa que refletiu completamente, ele encontrou o núcleo, região positivo com positivo se repelem, então repulsão total. As partículas alfa que passaram completamente aqui, ó, passaram distante do núcleo. Aquelas que passaram próximos ao núcleo sofriam um pequeno desvio em sua trajetória. Então aí um esquemazinho para a gente compreender melhor, tá certo? O que Rutherford percebeu em seu experimento. Entretanto, o modelo de Rutherford não conseguiu explicar o efeito eletromagnético, ou seja, de acordo com a física clássica, uma carga elétrica em movimento vai ter gera, né, uma corrente eletromagnética, além de ter um efeito, digamos assim, de mudança em sua trajetória. Então, de acordo com as leis da física clássica, conhecidas na época,
esses elétrons em movimento circular ao redor do núcleo acabariam se chocando com este núcleo, fazendo com que ocorresse a destruição do átomo, ou seja, a destruição da matéria, coisa que na prática não acontecia. Então, na sequência, Niels Bohr, né, um físico dinamarquês, certo? Corrigiu o modelo de Rutherford. Lembrando que Niels Bohr, ele foi aluno de Rutherford. Então, a partir das ideias, né, do modelo de Rutherford e já com o conhecimento das leis da física moderna, certo? Lá da equação de Planck, tá certo? Se introduziu a questão da quantização da energia envolvida no movimento dos elétrons. Então, Bohr foi o primeiro a introduzir o conceito de energia à estrutura atômica. Então, ele lançou postulados que embasou a sua teoria atômica. Então, o átomo possui um núcleo central, os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo. Entretanto, essa órbita ela é fixa, ou seja, os elétrons estão em níveis determinados de energia. Então, o elétron ele só muda de órbita se ganhar ou perder energia. Então, cada órbita corresponde a uma quantidade de energia fixa. Então, é uma ideia de como seria as órbitas, né? Cada nível, né? Então, foram nomeados aqui em níveis, letra N, nível 1, nível 2 e assim sucessivamente, ou ainda as camadas. Camada K, camada L, M e assim por diante. Ok? A partir da primeira órbita mais próxima ao núcleo para aquela mais externa, né? Mais periférica. Então a energia ela aumenta da órbita, da primeira órbita, do primeiro nível até o nível mais externo. O nível mais externo é o nível mais energético, de acordo com a teoria de Bohr. Ok? Então isso explica também a mudança de órbita em relação aos elétrons. Então, quando o elétron recebe energia, certo? Ele vai para uma órbita mais alta, mais externa. Da mesma forma, quando ele devolve essa energia recebida na forma de luz ou calor, ou na forma de onda, certo? Ele volta para o nível anterior, nível mais interno. Importante também destacar que uma das consequências dessa evolução das teorias atômicas foi a simbologia química, ou seja, a identificação dos átomos. Então, sabemos que em termos de partículas, né, existem os prótons, os nêutrons e os elétrons, ou seja, à medida que as teorias foram evoluindo, foram se descobrindo como se dá, né, até hoje, válido até hoje, a estrutura atômica. Próton apresentando massa 1, uma unidade, carga elétrica positiva de mais 1. Os nêutrons também massa 1, mas não tem carga elétrica. Nêutrons, ele é neutro. E ainda existem os elétrons, a massa é desprezível, sendo sua carga elétrica negativa de menos 1. Só uma observação que Rutherford não conseguiu explicar o movimento dos elétrons ao redor do núcleo. Então, pessoal, vamos aguardar aqui um pouco, só um instante. Guardando um pouco aqui, tá certo? Enquanto volta lá, eu venho aqui, tá certo? Então a gente tá falando da estrutura atômica, tá certo? Tô na simbologia química lá, tá certo? Sabemos que as partículas, né, da estrutura atômica conhecidas
prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão no núcleo de qualquer átomo. Os elétrons estão ao redor do núcleo, okay? Em órbitas circulares, de acordo com o modelo de Bohr. Existe ainda, minha gente, um modelo, né, atômico atual que leva em consideração o comportamento dos átomos, ora como partículas, tá certo? Ora como ondas. Ele pode ser onda e pode ser partícula. Então, ó, um físico, não me recordo a nacionalidade, Schrödinger, salvo engano, é austríaco, ele lançou um modelo matemático, tá certo? Onde ele conseguiu deduzir uma equação, que ficou conhecida como a equação de onda, que descreve o comportamento do elétron na estrutura atômica. Ele conseguiu deduzir essa equação, a equação ficou conhecida como equação de onda dos elétrons. Ok? Então, pessoal, é isso aí, tá certo? Então, a princípio era essa ideia aí, esses comentários que eu gostaria de realizar. E em breve aí a gente dá continuidade aí, tá certo? Tem muita coisa legal aí pra gente comentar sobre a evolução das teorias atômicas e associarei também com a história da química, que contribuiu muito para a evolução da ciência até hoje. Ok? Até a próxima.